Salve galera! Dando continuidade no nosso curso, a gente vai ver agora um pouco sobre o como exportar a nossa aplicação para outros tipos de build. Atualmente a gente está utilizando o tipo SPA, que é o tipo padrão do Quasar, quando a gente faz um comando lá dentro do nosso Netlify que se chama Quasar Build. Quando eu faço esse comando, vamos olhar aqui localmente o que ele faz. Basicamente ele pega, gera a build da nossa aplicação, que é uma single page application, que é a configuração padrão. Então ele já pega aqui, ó, SPA e vai gerar no modelo SPA. Deixa ele finalizar. É isso que ele faz lá no servidor da Netlify. Só para mostrar, exemplificar aqui para vocês, aqui está o servidor da Netlify. A gente tem aqui site settings, build deploy, e aí a gente tem o comandinho que ele faz aqui, ó, quando a gente faz o nosso commit para master. Então basicamente é o Quasar build e ele vai pegar o conteúdo da pasta dist.spa. Aqui ele finalizou a nossa build, ó, e aí ele fala pra gente que foi jogado no diretório dist.spa todos os arquivos. Aí se a gente observar aqui dentro do nosso código, agora a gente tem um dist.spa com todos os nossos arquivos que a gente vai jogar lá dentro do servidor, certo? Beleza. Ah, deixa só eu tirar uma dúvida na public, né? É aqui. Tá aqui a Netlify Tome, ok. Então, eu vou deixar essa pasta aí. E agora a gente vai aprender a utilizar o CLI do Quasar para gerar um PWA. Então a gente vem aqui na documentação, aqui no menu Quasar CLI, a gente tem aqui, ó, Developing PWA. E aí a gente pode ler um pouco aqui sobre o que é o PWA, o que ele contém, né, para que a gente utiliza ele, etc. E aí a preparação é o seguinte, primeiro a gente precisa adicionar o modo PWA. Por quê? No Quasar, como ele reutiliza os códigos, ele consegue segregar informações que são específicas de uma build. Por exemplo, ele vai ter a sua pastinha SRC PWA, SRC Cordova, SRC Electron. Então ele separa isso porque cada um tem as suas especificidades. Então a gente vai dar aqui o Quasar, esqueci o comando já de cabeça, mode, né? Mode add PWA. Com isso, ele vai fazer algumas configurações básicas para a gente. Vamos aguardar. Ele vai ter que instalar o Workbox, Webpack Plugin e algumas outras coisas. Deixa eu ver se finalizou. Ok. Agora a gente volta aqui. Observe que além do SRC, a gente tem o SRC PWA, onde a gente tem um arquivo aqui de customização do Service Work e um registro de Service Work que tem diferentes eventos de registro. Então ele tem o momento que ele já está pronto, quando já foi registrado, o que está no cache, se ele já foi, se ele foi, tem uma atualização, se ele está offline, tudo mais. Só que a gente vai ver só como a gente configurar para não ter cache na nossa aplicação, certo? Então feito isso aqui, eu já tenho o meu PWA. Agora, se eu quiser gerar o meu PWA lá no servidor, em vez de dar um quasar build, eu vou dar um quasar build menos mpwa, que é o mode, é a abreviação de mode. Eu poderia colocar mode af mode pwa também, só que aí a gente usa a abreviação pwa. Agora, olha só, a build é do modo pwa. Então ele vai gerar algumas configurações diferentes para esse tipo de build. Vamos aguardar. Enquanto está sendo gerado. Está meio lento. Eu acho que é o meu computador. Mas tudo bem.
Ok. Se a gente olhar agora aqui na pasta dist, além da SPA que ele já tinha por padrão, agora ele tem a pasta PWA com os mesmos arquivos praticamente do SPA, só que com o Service Work, né, e o Workbox e o Manifest também, beleza? Ok. O primeiro ponto que a gente precisa configurar a nossa aplicação PWA é o seguinte. Depois de feito esse processo de criar, né, adicionar o modo PWA, a gente vem aqui no package.json e nesse package.json, desculpa, não é no package.json não, é no quasar.conf, no arquivo de configuração do Quasar. E a gente vai observar que ele tem aqui, ó, para cá para baixo, o modo SSR e o modo PWA, além disso o modo também Cordova, Capacitor, Electro e tudo mais. Então, aqui nesse PWA, a gente consegue configurar coisas específicas do nosso PWA. Uma delas é o Workbox Plugin Mode, que utiliza esse Generate, Service Work ou Inject Manifest. Por padrão, a gente utiliza esse Generate SW, né? Só que a gente coloca aqui, ó, uma configuração chamada Skip Waiting True, vírgula, cliente Client Through. Opa, pulei o M ali. Com essa configuração, o que acontece? A gente consegue atualizar o nosso PWA em segundo plano e assim que tiver terminado, a gente vai notificar o nosso cliente, né, que aconteceu uma atualização e que ele precisa atualizar o PWA. Só que para isso ser efetivo, a gente precisa vir aqui no registro de Service Work e configurar dentro do nosso updated uma notificação, né, para avisar, ó, você você tem uma atualização nova e para você utilizar, você precisa dar um reload aqui na sua aplicação. Para isso, a gente vai precisar do nosso amiguinho Notify, que a gente já está utilizando, mas vamos só dar uma olhada aqui. Eu acho que seria esse cara aqui. Então a gente já configurou ele aqui. Porém, eu preciso fazer esse tipo de importação aqui. Então, a gente pega aqui. Opa, nesse aqui. Vamos importar ele dentro do nosso Service Work, certo? A gente já sabe que ele está configurado. Vamos só ir aqui em plugins, ó, Notify dentro do Quasar.conf. Então vai funcionar direitinho. E agora, no nosso update, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai só colocar aqui, vou deixar depois do comentário, tá? Se vocês quiserem colocar esses comentários, vocês conseguem ver o momento que está pronto, que foi registrado, etc. Mas não precisa, não é obrigatório. A gente vai colocar o nosso notify.create, abrir um objetozinho aqui, uma mensagem. Essa mensagem vai ser avisando, né? Nova atualização disponível. Vamos colocar em português só para a gente entender aqui com mais tranquilidade. A gente pode colocar um ícone de atualização, de download, alguma coisa do tipo. Vamos pesquisar aqui rapidinho no... A gente está usando o MDI, se eu não me engano, né? Só para confirmar, para a gente saber também, a gente pode vir no Quasar.conf e ir aqui na parte de extras. E a gente está vendo aqui que a gente está utilizando esse MDI. Então, eu posso pesquisar aqui um ícone de download. Vamos ver se ele acha alguma coisa. Download em si ele não tem. Eu não sei nem se eu escrevi certo, se é download assim ou é assim. Eu acho que é assim, por isso que ele não achou. Porque eu sou um cabeção. A gente pode colocar esse aqui ou esse aqui. Eu gosto do da nuvenzinho, eu acho legalzinho. Opa. Mas que saco. Agora. Volta aqui. A gente coloca esse cara, mas não esquecendo que ele tem que ter o prefixo MDI para funcionar. Agora sim. Ok, além disso, a gente vai ter um close ptn chamado de atualizar. A gente vai ter um timeoutzinho
de 1000 na verdade 10.000, 10.000 milissegundos, para que ele não apareça e desapareça muito rápido. E o onDismiss a gente vai fazer um location.reload com true. Qual é a diferença de eu fazer um location.reload e um location.reload com true? Com o true, ele ignora todo o cache do navegador, então tudo aquilo que você já tinha, ele vai rebaixar e assim evita que você tenha algum tipo de dado ali que não foi realmente atualizado. Salvei. Agora, feito isso, a gente pode publicar o nosso PWA lá no nosso Netlify. Então, eu vou editar as configurações aqui. Em vez de quasar build, vai ser quasar build -mpwa. E em vez de dist/spa, vai ser pwa, que é onde é salvo, né, a nossa aplicação. Com isso, eu vou fazer um commit aqui. Na verdade, antes da gente fazer o commit, a gente pode testar localmente. Então, como é que eu testo localmente? Quasar dev, como a gente está utilizando, só que -mpwa também. E aí a gente consegue visualizar o nosso PWA localmente para ver se ele está realmente funcionando. E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar like aí no vídeo, hein? Que esse curso eu já estou chegando sei lá quanto, umas 10 horas. Olha só, ele deu falha aqui nessa propriedade, por isso que é bom a gente não mandar, né, para o servidor antes de testar local. Is not expected to hear. Vamos olhar aqui se eu escrevi corretamente, tá? Aqui eu não lembro se esse cliente é no singular ou no plural. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu tenho uma outra aplicação que eu já fiz essa configuração. É no plural, então não é cliente, é clients, né? No plural. Vamos olhar aqui, ele vai tentar rebuildar. Opa, ele ainda disse que a propriedade... Deixa eu só parar aqui de novo o servidor para ter certeza e dar um quasar dev -mpwa. Ver se isso vai continuar acontecendo, que aí a gente vai ter que verificar o que pode ser, porque pode ser outra coisa. Client, aqui skip awaiting, aparentemente aqui está certo, esse aqui também aparentemente está certo. Agora ele abriu a minha aplicação, deixa só eu trazê-la aqui para nossa tela, venha. Ok, está funcionando normal. E se a gente observar aqui, ó, agora ele tem instalar Quasar Stock Supabase, ou seja, já está como uma aplicação PWA, só que aí ele vai instalar com esse endereço localhost, não é o que eu quero. Beleza, com a aplicação funcionando, eu só vou dar um commit aqui, ó, desculpa, olhar o que eu modifiquei. Ele gerou os ícones ali do PWA também automaticamente, então git add ponto, commit-m, para eu comitar tudo, add pwa mode, git push, deixa eu diminuir um pouco aqui, git push orange master. Beleza, mandei para cá para o Netlify, já alterei as configurações, então provavelmente, se a gente olhar aqui, ele já vai tentar fazer o deploy. Vamos olhar o log desse deploy para a gente ver o que ele está sendo feito, tá? Vamos aguardar enquanto é feito esse deploy. Beleza. Está validando os pacotes agora. Baixando aquilo que é necessário, né? E aí sim, ele vai tentar fazer a build do Quasar. Olha só, no modo PWA, aparentemente funcionando legal. Vamos aguardar. Mas aparentemente está tudo correndo de forma normal.
Eu gosto de utilizar o Netlify pela simplicidade que ele tem. Ó, ele gerou a build e finalizou aqui, na verdade está finalizando a nossa build. Ok, galerinha, eu descobri o probleminha que estava dando depois do deploy, que não estava salvando, é por conta deste arquivo aqui, ó, que estava habilitado, né? Tava Netlify Tom. Isso era porque nas single pages, quando a gente atualizava, dava F5 na página, ela simplesmente morria. Agora aparentemente não está acontecendo e o símbolo de instalação do nosso PWA já está disponível. Vamos dar uma verificada aqui. O que eu fiz? Eu só coloquei um underline, ok, para a gente não perder o nosso arquivo, mas aí o Netlify não vai identificar mais esse arquivo. E aí eu atualizei aqui, beleza? Aparentemente funcionou. Se eu apertar em instalar, observem só, ele já salvou aqui o meu PWA. Na verdade é porque eu já tinha vários PWAs, né, e tal, mas ele já salvou localmente. No nosso celular vai ser diferente. Eu vou até testar aqui agora. Vou dar um F5 aqui, vamos ver se funciona. Ó, ele deu essa primeiro page not found aqui. Ok, isso é normal. E depois a gente dá aqui um segundo F5. Na verdade, a gente pode até tentar acessar uma URL diferente. Em vez de login, acessar a URL padrão, né, do quasar-supabase.netlify. E aí ele funciona normalmente, sem tentar acessar essa rota de login. E aqui embaixo ele já mostrou para mim uma notificaçãozinha de instalação, né? Solicitando aqui, ó, adicionar Quasar App, adicionar o app Quasar Stock Supabase na tela inicial. Então, sim, você pode apertar e ele vai salvar uma logozinha no seu desktop, ali, no seu desktop, não, na sua área de trabalho do seu celular, como se fosse um aplicativo nativo. Aqui no Windows, esse daqui é o meu computador de jogo, então tá cheio de jogos aqui, mas tá aqui o símbolozinho que ele também salva no desktop. Então se eu abrir aqui, ele automaticamente abre minha aplicação. Deixa eu fechar esse e abrir de novo, ó. Só que observem que ele não tem um campo de URL, então ele é como se fosse um Chrome modificado focado na sua aplicação. Ele aparece até algumas extensões aqui no caso do computador. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Testar a atualização. Então eu vou fechar aqui esse cara. Vamos entrar no nosso QuasarConf e observar que tem uma coisa que na verdade está me incomodando. Olha só. Quando a gente abre a nossa aplicação, apesar daqui do nosso toolbar ser verde, aqui em cima ele está azul, que é a cor primária, a cor padrão do quadro. Se a gente observar bem aqui, ó, ele tem um background color e um theme color. O theme color é aquele cara que fica lá em cima. Então, a gente pode estar alterando para a nossa cor primária que a gente definiu aqui, ó. Essa mesma cor, só que infelizmente esse a gente ainda não vai colocar dinamicamente, tá? A gente vai deixar somente essa cor verde mesmo, que é a cor da nossa aplicação. Eu vou salvar isso. Ó, vamos ver aqui a description. Essa description aqui a gente pode colocar estoque fácil na palma da sua mão. E o restante pode ficar com essa mesma configuração. Eu vou salvar, irei comitar. Update pwa config git push origin master. É somente para questão de exemplificação e para a gente verificar se a atualização está funcionando do nosso PWA. Então, vamos aguardar. Novamente a nossa build, né? Infelizmente é a única forma que a gente tem de testar esse tipo de coisa. É jogando, fazendo algumas builds e tudo mais. Lembrando que para conseguir salvar tanto no celular quanto no desktop o seu PWA, o seu site precisa estar em HTTPS, ou seja, ele precisa estar, né, num ambiente seguro para poder funcionar o PWA, senão ele não vai funcionar. Então, não esqueçam de configurar. Como o Netlify já gera uma URL com HTTPS por padrão, funciona
normalmente, e aí a gente consegue ficar brincando aqui sem problema nenhum. Deixa eu observar aqui em que momento está a nossa build. Ele já está gerando ali com o Quasar CLI, com o comando Quasar Build apenas mpwa. Vamos aguardar um pouquinho. Lembrando que, ó, só antes de terminar ali, era Quasar-Supabase. Aí eu estava tentando acessar esse login no meu celular. Só que ele estava dando erro, certo? Por quê? Porque ainda tinha algumas coisas ali para tentar corrigir. Então, por isso que eu tive que acessar sem o login, tanto no meu celular quanto no desktop, para que ele funcionasse corretamente, tá? Então, se der algum problema no aplicativo de vocês, vocês fazem essa mesma coisa. Beleza, aparentemente ele já gerou. Eu vou abrir o daqui do meu desktop novamente, ó. Então, beleza, estou usando lá, em algum momento eu vou abrir novamente. Eu nem precisei atualizar porque ele atualizou em background, no caso do computador. Então observe que aqui em cima ele já atualizou meu PWA e já está com o toolbar verde. No caso do meu celular, eu ainda não tinha adicionado, eu vou adicionar, instalar aqui, para verificar também se o funcionamento no meu celular vai estar ok. Só um segundinho, enquanto ele instala, ok. Ele instalou, eu vou abrir aqui. Ok, o meu está azul lá em cima, ó, tá verde toolbar, mas lá em cima ele está azul. E ele já deu aqui uma mensagem embaixo, ó, para atualizar, uma notificaçãozinha, então eu vou atualizar. E pronto, agora tá tudo verdinho, bem legal. Igual do desktop. Caso eu mude, por exemplo, esse Quasar Stock aqui, vamos tentar fazer outra modificação para a gente ver esse funcionamento. Isso fica em layouts, tá? Login layout, Quasar Stock, Supabase. E aí a gente comita novamente. Opa, Git, né? Update título Git push origin master. Somente para também para a gente fazer mais um teste e verificar esse funcionamento aí do nosso PWA. Eu já estou com ele aberto aqui, eu quero ver no desktop, tá? Porque não costumo testar no desktop esse tipo de aplicação. Então, eu quero ver como é que funciona, se eu nem preciso fechar e abrir para essa atualização ocorrer. Vou deixar isso para cá. Eu vou abrir aqui o nosso Netlify. Só que agora ele está fazendo outra build, então eu tenho que acessar aqui, também vou diminuir. E assim a gente olha a build e a nossa aplicação ao mesmo tempo, ok? Vamos observar aqui. Aguardando enquanto ele faz a build. Deixa eu ver se ele correu um pouco mais, não. Se não tiver que atualizar, é ainda mais legal no desktop. Ok. Finalizou a build, está colocando lá, publicou. Vamos observar se ele vai exibir aqui a notificação sem eu ter que fazer nada, né? Eu vou só trocar de página aqui, por exemplo, ó, e voltar. O nome ainda continuou o mesmo aqui, então ele ainda não sofreu atualização. E apenas para descargo de consciência, não apareceu o botão de atualização. E eu vou fechar e abrir novamente. Ok, ele não apareceu ainda essa atualização e agora ele exibiu aqui, ó, nova atualização disponível. Então eu clico em atualizar. Pronto. Todas as atualizações que eu tiver feito já vão estar ali disponíveis. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Como fazer esse processo de criar um PWA muito simples e de como não manter cache
utilizando essa pequena estratégia aqui do Service Work para notificar o nosso usuário, né, de que ele tem uma nova atualização, além dessa configuração aqui do nosso PWA, onde a gente faz essa atualização meio que em background, mas depois notifica o nosso usuário, beleza? Então a gente se vê aí nos próximos vídeos. Eu ainda estou pensando o que eu posso fazer para dar continuidade nessa mesma playlist, que ela está muito completa, ela tem muita coisa. Talvez a gente possa brincar um pouquinho também com o Electron para ver uma aplicação desktop, né, sendo gerada, a gente colocar uma logo, etc. E também dar uma melhorada, por exemplo, na logo desse nosso cara aqui, ó, que ele ainda está com a logo padrão do Cohasa. Como é que a gente faz para modificar essa logo, tanto para Cordova quanto para SPA e PWA também, beleza? Então a gente se vê em breve.